Hora de conferir os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. É o Plenárias que está começando agora. Com os destaques das sessões dos dias 4 e 5 de junho de 2014, abrindo-se, portanto, os trabalhos do plenário neste mês de junho, que é o último do primeiro semestre do ano de 2014. Karina, de longe, o tema predominante nas sessões plenárias da semana foi direito tributário. Imunidade tributária foi a grande discussão, tanto na quarta-feira como na quinta-feira, e também passando pelo início de um julgamento de um recurso extraordinário que envolvia a questão dos maus antecedentes. A pergunta era: pode o juiz, no momento da fixação da pena base, aquela pena afastando agravantes, atenuantes, causas de aumento e diminuição, a primeira análise da pena, levar em consideração como maus antecedentes vários processos criminais que este réu já vem respondendo sem, no entanto, que haja uma decisão definitiva? Essa é a discussão nesse recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, que fez com que os ministros decidissem pela suspensão do julgamento, já que é um tema de extrema importância e que estavam ausentes alguns ministros no plenário da quinta-feira. E, portanto, esse julgamento deve ser retomado a qualquer momento para se definir exatamente o que o STJ, até mesmo nas palavras do ministro Marco Aurélio, o que o STJ já tem inclusive sumulado, que é o fato de que inquéritos policiais e processos criminais em andamentos não podem ser levados em consideração como maus antecedentes. Mas o plenário do Supremo é quem vai decidir nesse recurso extraordinário, como eu disse, com repercussão geral reconhecida. Essa decisão vale para outros processos em que se discute também essa forma de se, vamos dizer, agravar a pena base, se ela deve ser considerada ou não. Mas, de longe, como você mesmo disse, imunidade tributária recíproca foi o tema da discussão principal, tanto na quarta como na quinta-feira. Bom, vamos fatiar os temas, portanto, como sempre, vamos voltar para a sessão plenária da quarta-feira, a gente ainda volta no outro tema da sessão plenária da quinta. Portanto, na quarta-feira foi suspenso por um pedido de vista o julgamento no plenário do Supremo Tribunal Federal de um conjunto de processos que questionam as regras sobre a imunidade tributária das entidades beneficentes de assistência social. Esse tema da imunidade tributária, como já adiantou a Karina, ele volta também na sessão plenária da quinta, mas na quarta, especificamente, repito, julgamento conjunto, vários processos sobre imunidade tributária das entidades beneficentes de assistência social. Estou repetindo porque eu pergunto para a Karina do que se trata especificamente aqui essa questão. A questão aqui não é saber qual a empresa tem direito ou não a essa imunidade, mas, na verdade, o que se questiona é se algumas exigências para que se deixe de pagar alguns determinados tributos, aqui no caso contribuições, sejam por hospitais ou por entidades de classe de educação ou saúde, pode ser instituídas, essas exigências podem ser instituídas por lei ordinária. O principal argumento aqui é de que, segundo a Constituição, haveria uma necessidade, porque quando se fala nessa imunidade tributária, o Estado, o ente federativo, de uma certa forma, ele deixaria de cobrar aquele tributo, vamos dizer assim. E essa ausência de cobrança seria uma forma de tributar também. Você deixaria de cobrar, então a Constituição, o principal argumento é que a Constituição traria alguns limites ao poder de tributar dos entes federativos e que, de acordo com a Constituição, para que haja essa limitação, haveria a necessidade de que isso fosse feito por lei complementar. Qual é a diferença? A diferença faz todo sentido, principalmente se a gente levar em consideração o que a Constituição fala sobre o devido processo legislativo. Para a criação de uma lei ordinária, basta que o Congresso Nacional se debruce sobre uma determinada questão e, por maioria simples, aprove o projeto que será sancionado pelo Poder Executivo. No caso da lei complementar, este quórum ele é diferenciado, exige-se um quórum maior de discussão para que haja a aprovação daquela determinada matéria. E, como eu disse, de acordo com a alegação, a Constituição prevê, nessas formas de limitação do poder de tributar, haveria necessidade de uma lei complementar sendo aprovada com quórum de maioria absoluta, ou seja, 50% mais um dos membros que compõem aquela casa em que se discute essa imunidade tributária. A discussão, portanto, era saber se, para se exigir novas regras para a concessão da imunidade tributária, o legislador poderia fazê-lo por lei ordinária, como de fato o fez, ou se haveria necessidade de uma lei complementar.
Se o Supremo entende que precisa de lei complementar, aquelas exigências caem por terra, porque legisladas de forma absolutamente contrária ao que determina a Constituição, pela forma equivocada, tratando-se, portanto, de uma inconstitucionalidade formal. Não havendo a inconstitucionalidade, as exigências permanecem para esses hospitais e entidades de classe, tanto da área da saúde como da área da educação. Desenhado este panorama, vamos ver como foi o debate na sessão plenária da quarta-feira na reportagem de Neila Guimarães. O recurso extraordinário da Sociedade Beneficente de Parobé, no Rio Grande do Sul, alega inconstitucionalidade na forma de legislar sobre a imunidade tributária de entidades beneficentes. Para a instituição, o tema deve ser regulamentado, conforme previsto pela Constituição, por meio de lei complementar, e não por decreto ou lei ordinária. O relator, ministro Marco Aurélio, enfatizou que os valores sociais devem ser considerados no julgamento deste caso. Toda pessoa jurídica que preste esse serviço sem fins lucrativos, com caráter assistencial, em favor da coletividade e, em especial, dos hipossuficientes, estará atuando em concreto com o poder público na satisfação de direitos fundamentais sociais. Daí a razão de o Constituinte ter assegurado a imunidade a essas pessoas, em relação tanto aos impostos como às contribuições sociais, tudo a partir da impossibilidade de tributar atividades típicas do Estado em favor da realização de direitos fundamentais no campo da assistência social. Em última análise, são os direitos sociais, em especial o amparo à população mais carente, a fonte de legitimação e diretriz interpretativa dessa regra constitucional de imunidade. Esta é também a opinião do professor James Marins. A Constituição de 1998 juridiciza, garante e protege certos valores éticos que revelam a concepção democrática de vida e de governo. Por vezes o faz de modo a prestigiar certas atividades por meio de proteção concedida em face da ação tributária do Estado, limitando explicitamente seu campo impositivo. Assim se dá com as atividades de educação e assistência social, não apenas por se prestarem a fins de reconhecida utilidade para a sociedade, mas também por seu papel de coadjuvante nos deveres do próprio Estado. O ministro concedeu o pedido e ainda argumentou que a regra prevista na Constituição deve ser seguida, ou seja, a imunidade tributária deve ser determinada por meio de lei complementar. O presidente do STF, o ministro Joaquim Barbosa, acompanhou o relator e ainda proferiu o voto de outras 4 ações que tratavam do mesmo assunto. Se as fontes de recursos das entidades beneficentes forem limitadas a doações espontâneas e as subvenções públicas, perde-se, sem dúvida alguma, a garantia de independência. Há exemplos de indevida ingerência na esfera do livre-arbítrio de entidades privadas sem fins lucrativos, beneficentes, de modo a demonstrar a gravidade do risco que se corre. Noutra área, alguns analistas temem que o Estado negue a condição de imune às entidades beneficentes ou filantrópicas que não adotem integralmente alguma política pública federal na área de saúde, por exemplo. Ora, segundo a nossa Constituição, se 2 linhas de tratamento são legalmente válidas, o Estado não poderia compelir uma entidade privada a optar pela linha escolhida pela administração, sob pena da sanção política, de cassação da imunidade. Os ministros Carmen Lúcia e Luiz Roberto Barroso também tiveram o mesmo entendimento sobre os casos analisados. Acho que a estabilidade da jurisprudência é, com frequência, um valor em si, independente até mesmo do mérito da linha que se tenha professado.
Portanto, eu temi por um momento que nós estivéssemos mudando a linha de entendimento já estabelecida. Mas, não sendo este o caso, eu estou, então, no recurso extraordinário, acompanhando o ministro Marco Aurélio e nas ações diretas de inconstitucionalidade, nas ações objetivas, acompanhando o presidente, ministro Joaquim Barbosa. O julgamento foi suspenso com o pedido de vista do ministro Teori Zavascki, que, entre outros argumentos, pediu para analisar o cabimento de um dos processos. Ministro Teori Zavascki, como voto? Senhor presidente, eu vou pedir vista. Eu confesso que eu tive a mesma dúvida do ministro Barroso. Entendi que nós estaríamos declarando inconstitucionalidade, mudando a jurisprudência. E eu teria uma segunda dúvida, que é justamente saber, se, declarando a inconstitucionalidade da lei ordinária, se aplicaria simplesmente o Código Tributário, no artigo 14, como propôs o ministro relator. A posição como relator é nesse sentido. Mas de que se aplica o Código Tributário Nacional, que pode ser, inclusive, alterado para impor-se outras condições, mas mediante lei complementar. Certo, mas a dúvida que eu tenho é que esse artigo, ele trata de impostos. Ele certamente não regulamentou o parágrafo 7º do artigo 196. Ele é específico em relação a impostos. Teria que haver aí uma aplicação por analogia. Também na sessão desta quarta-feira, o ministro Luiz Fux foi eleito membro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral. Agradeço a confiança depositada e espero estar à altura dessa eleição tão expressiva. Sessão plenária da quarta-feira, portanto, a continuidade do processo relativo, no caso, à imunidade tributária, também o registro da eleição do ministro Luiz Fux, portanto, para o TSE. E a questão da imunidade tributária, em outro aspecto, em outra forma, ela volta na sessão plenária da quinta-feira. O plenário do Supremo julgou um recurso do município de Curitiba que pedia a cobrança de impostos da extinta Rede Ferroviária Federal, a famosa RFFSA. Ela deixou de pagar IPTU em 1999 e 2001. E agora o município pretende cobrar da União a dívida, já que é a sucessora da empresa. Os ministros também iniciaram, na quinta-feira, o julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral, no qual se discute a possibilidade de considerar como maus antecedentes, para fins de dosimetria da pena, processos que ainda estão em andamento contra o réu. O recurso é do Ministério Público contra a decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que reduziu as penas atribuídas ao réu pelo cometimento de delitos de trânsito. O tribunal alegou que na dosimetria da pena foram considerados como maus antecedentes a existência de processos criminais em andamento. Não se trata aqui da reincidência penal com regramento específico, não se trata aqui de desrespeito ao princípio constitucional da presunção de inocência, mas da observância das circunstâncias judiciais que envolvem a figura do réu que é suscetível à prática de ilícitos. O relator, ministro Marco Aurélio, negou o recurso. Para ele, o cidadão não pode ser condenado antes de passar por julgamento, porque violaria o princípio da não culpabilidade. É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base. Uma vez admitido pelo sistema penal brasileiro o conhecimento do conteúdo da folha penal como fator a ter em conta na fixação da pena, deve a presunção militar em favor do acusado, partindo-se sempre do princípio da razoabilidade, conducente a procedimento harmônico com o ordinário e não a suposição do excepcional. O arcabouço normativo não pode ser interpretado a ponto de gerar perplexidade. A abordagem há de ser científica, sob pena de chegar-se a soluções distorcidas. Por isso mesmo, ressalto sempre a necessidade de observar o princípio do terceiro excluído.
Ou uma coisa é ou não é. Entre duas possibilidades contraditórias, inexiste lugar para uma terceira espécie, razão suficiente é que elementos passíveis de perder a sustentação fática não venham a ser sopesados como reveladores de antecedentes. Os dados que podem ser valorados na aferição da culpabilidade devem derivar de envolvimentos judiciais que levaram a condenações definitivas do agente por infrações penais, sejam elas crimes comuns, militares e políticos ou contravenções, nada impedindo que, em havendo várias condenações acobertadas pela coisa julgada, remeta-se aos antecedentes negativos e, em fase subsequente, diga-se da reincidência. Ele foi acompanhado pelos ministros Luiz Roberto Barroso, Teori Zavascki e Gilmar Mendes, que tiveram o mesmo entendimento. Dentro desta minha perspectiva de não exacerbação do direito penal nesta quadra da vida brasileira, eu estou aderindo à posição do ministro Marco Aurélio. Penso que não seria fora de propósito cogitar-se que, na hipótese de haver condenação em primeiro grau, portanto, ainda que não transitada em julgado, ou condenação em segundo grau, ainda que não transitada em julgado, se pudesse considerar rompida a presunção de inocência. E eu devo dizer que eu me disponho a este debate. Porém, a decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal, da relatoria do ministro Eros Grau, e com votação expressiva, que entendeu que a presunção de inocência somente se rompia a partir do trânsito em julgado da decisão condenatória. Já para o ministro Ricardo Lewandowski, o juiz deve levar em conta os antecedentes e vida social do acusado para dosar a pena. Ele abriu a divergência e foi acompanhado pelos ministros Rosa Weber, Luiz Fux e Carmen Lúcia. Nós todos, como julgadores criminais, nos deparamos muitas vezes com uma extensíssima ficha criminal de um determinado réu. Várias passagens pela polícia, dezenas de ações penais em andamento, muitas vezes relativas a um mesmo fato, objeto do processo em julgamento. Isso, de alguma forma, a meu ver, precisa ser considerado. E o juiz, dentro da sua discricionariedade, dentro do seu prudente arbítrio, pode, baseado no artigo 59, e, a meu ver, dosar a pena, levando em consideração os antecedentes. O julgamento foi suspenso para colher os votos dos ministros que não participaram da sessão. O plenário ainda julgou o recurso do município de Curitiba, que quer manter a cobrança tributária da extinta RFFSA, empresa ferroviária que deixou de pagar impostos nos anos de 1999 e 2001. O município questiona a decisão do Tribunal Regional da 4ª Região, que aplicou a imunidade recíproca à empresa, já que foi sucedida pela União. Para o relator e presidente do STF, ministro Joaquim Barbosa, a empresa, que no momento do lançamento dos impostos era uma sociedade de economia mista, não fazia jus à imunidade recíproca e que hoje, mesmo sendo propriedade da União, deve pagar o débito referente aos 2 anos. Como sucessora da sociedade de economia mista, a União se tornou responsável tributária pelos créditos inadimplidos nos termos dos artigos 130 e seguintes do Código Tributário Nacional. A regra constitucional da imunidade, por se destinar à proteção específica do ente federado, é inaplicável aos créditos tributários constituídos legitimamente contra pessoas jurídicas dotadas de capacidade contributiva e cuja tributação em nada afetaria o equilíbrio do Pacto Federativo. Pelo contrário, a aplicação da imunidade tributária prejudicaria a expectativa do ente federado, dito periférico, à obtenção da sua receita tributária, à guisa de garantia de uma inexistente vantagem pecuniária a outro ente federado.
Eu peço atenção aos eminentes colegas para o seguinte ponto. Qualquer imunidade tributária prejudica, em certa medida, a expectativa de arrecadação dos entes federados. Essa perda deve ser tolerada pelos entes para satisfazer a outros valores tão ou mais relevantes previstos também na Constituição. O ministro Joaquim Barbosa foi acompanhado pela maioria dos ministros. Eu, tal como Vossa Excelência, entendo que a sucessão nesse tipo de hipótese não tem o condão de desfazer os lançamentos, os créditos tributários devidamente constituídos. O plenário ainda começou o julgamento de recurso da Companhia de Saneamento Básico de São Paulo, a Sabesp, que questiona a decisão do Tribunal de Justiça do Estado, que negou imunidade tributária à empresa. A discussão dos ministros foi sobre a natureza jurídica da Sociedade de Economia Mista, se é um serviço que busca lucros ou serviço público essencial e, assim, merecedor da imunidade tributária. O julgamento foi suspenso para colher o voto dos ministros ausentes. Bom, em relação à questão dos maus antecedentes, o julgamento continua, também nesse caso da Sabesp especificamente, mas aqui eu gostaria de perguntar, Karina, a respeito da imunidade tributária recíproca. O caso da rede ferroviária e o caso da Sabesp. Qual a diferença dos dois? São bem diferentes, tanto que no caso da rede ferroviária houve um julgamento dando provimento por votação unânime ao recurso, no sentido de se estabelecer que cabe à União, sim, pagar o débito daquela empresa que antes era devedora daquele débito de IPTU para o município de Curitiba. Então, aqui, o que se alegava, o que a Advocacia Geral da União, inclusive, alegou, foi que haveria essa imunidade recíproca, porque mesmo antes de ser passado para a União, de ser extinta a rede ferroviária, ela já prestava um serviço público e que, por isso, deveria ser alcançada a ela também o direito de não ter que pagar alguns tributos. Mas os ministros afastaram essa ideia e disseram que hoje a União tem que pagar a dívida porque ela é a sucessora daquela empresa que antes não tinha imunidade tributária. Embora a União hoje a tenha, sendo sucessora dessa empresa extinta, a empresa à época do débito não tinha nenhuma imunidade, hoje a União deve arcar com essa dívida fiscal tributária com o município de Curitiba. Votação unânime e indiscutível. No caso da Sabesp, o julgamento, inclusive, foi suspenso para que outros ministros possam também debater sobre o assunto. A discussão era: o saneamento básico e o abastecimento de água feito por essa empresa no estado de São Paulo, trata-se de um serviço público típico ou não? A se definir qual é a prestação do serviço, se é uma atividade econômica em que ela concorre com outras empresas, haverá ou não a incidência da imunidade tributária recíproca. Justamente por quê? Porque tem que se verificar qual é o regime jurídico que vai ser aplicado nesse caso. O plenário se dividiu, o ministro relator votou num sentido de que não haveria imunidade tributária, já que para as sociedades de economia mista, assim disse o ministro Joaquim Barbosa, para as sociedades de economia mista não há a extensão, a imunidade tributária não existe, da mesma forma que não existe para empresas privadas, vamos dizer assim, não existe privilégios fiscais para que essas empresas concorram de forma desigual no mercado. Mas o ministro Luiz Roberto Barroso abriu a divergência entendendo que saneamento básico e abastecimento de água pela Sabesp seria um serviço público típico e que, portanto, alcançaria a imunidade tributária. Aberta já uma divergência, houve a suspensão do julgamento para que ele retome em um outro momento com a composição plena do Supremo para se definir qual é o regime jurídico aplicado a essa empresa no estado de São Paulo, essa sociedade de economia mista, para se verificar se tem ou não essa imunidade recíproca que é destinada aos entes federativos e, em tese, pela discussão, a sociedade de economia mista teria que verificar se preenche ou não esses requisitos. Bem, os julgamentos que foram iniciados essa semana terão continuidade, você vai acompanhar ao vivo aqui pela TV Justiça e também já com o encontro marcado na próxima semana, no Plenárias, no final de semana, na próxima edição do Plenárias e também já com o encontro na próxima quarta-feira. Na próxima quarta-feira, ao vivo, com o direto do plenário e no final de semana com o Plenárias. Obrigado pela companhia, como sempre, continue conosco aqui na TV Justiça.